a gente mexia com agronomia, ou se a ideia era, vou mexer com boi, cara, isso caiu por terra. Eu mexo com gente. Eles é que mexem com boi. E aí, pessoa! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa série especial aqui no Canivete Cast, em que a gente vai preparar o profissional para atuar na pecuária do futuro. E nesse episódio aqui, na segunda temporada dessa série, a gente vai falar sobre a atuação dos consultores que trabalham aí, Brasil afora, com manejo de pastagem, né? E para falar com a gente sobre isso, eu tô aqui nesse episódio com Murilo Guimarães, meu amigo, engenheiro agrônomo pela Exalc, onde também fez seu mestrado em ciência animal e pastagem, e é o CEO na Campos Soluções Agropecuárias. Murilo, muito obrigado, cara, por estar aqui com a gente e seja super bem-vindo ao Canivete Cast, cara. Eu que agradeço, Paulo. Obrigado pelo convite. É um tema bastante intrigante, é um negócio que a gente vive isso todo dia. Então, espero poder contribuir com vocês. E, cara, obrigado pelo convite de novo. Eu assisti algumas aí das entrevistas de vocês e já tô fã do negócio, tá? Fã do canal. Vamos estar ligado com vocês aí o tempo todo, se Deus quiser. Legal, cara. É isso aí, né? Acho que só sabe o que é a vida de consultor quem vive a vida de consultor mesmo, né, cara? Porque tem algumas particularidades aí quando a gente trabalha na agricultura, na pecuária em geral, né? A gente costuma falar assim, né? O pessoal do agro, o agro não para. E a gente, como todo mundo, não para, né? Mesmo pandemia aí, pra você ter um exemplo, a gente tinha que estar nativa e rodando as fazendas do mesmo jeito, porque o negócio não podia parar. E a gente tava até comentando, cara, a nossa vida é meio complicada porque a gente fica muito tempo longe de casa, a gente viaja bastante, tem toda uma rotina que não é fácil. A gente até brinca, né? Fala assim, ó, isso aqui não é qualquer um que aguenta, não, cara. Isso aqui é para os fortes, os fracos não aguentam, a gente brinca, né? É óbvio que é uma brincadeira, porque a gente que tá no meio, fala assim, né, quer tentar enaltecer o nosso meio, né? Mas tem as suas particularidades, cara, vida diferente. É muito de perfil também, né? O perfil da pessoa, né? De conseguir estar fora de casa, família, não sei o que tem, né? Conciliar tudo isso. Eu falo assim, cara, quando eu tô em casa, eu realmente fico em casa, cabeça lá, focada, minha família e tudo mais. Porque é diferente eu não consigo chegar todo dia 6 horas aqui em casa, né? Eu rodo. O que eu fiz na minha vida foi um pouco diferente de fazer o seguinte, limitar a minha vida para que de sábado, domingo e segunda eu possa estar em Alta Floresta, né? Então tô perto de casa. Mas terça a sexta só é o dia que eu falo, não, aqui eu vou viajar. Então não fico 20 dias viajando. Tem muitos amigos que são consultores que você vê, pô, os caras ficam 20 dias, 30 dias fora. E eu me limitei, falei, não, isso eu não quero para mim, mas mesmo assim a gente ainda tem uma rotina de estar no hotel. Eu falo até assim, ó, eu não posso demorar muito, que se o cachorro estranhar, latir diferente, cara, aí eu tô lascado. Aí então, tá lascado. Tem que voltar logo para o cachorro não estranhar. Doido quando os filhos falam assim, aquele cara da foto tá aí na frente, né? Aí não, aí tá foda, né? Aí complicou, né? É melhor não? Melhor não. Não, conta pra gente um pouco, cara, da sua história aí, como que você chegou até onde você tá hoje, cara. Conta um pouquinho pra gente aí. Primeiro assim, né, por que eu fui fazer agronomia? Agronomia, eu tive o privilégio de viver a pecuária com meu avô. O meu avô fez pecuária desde muito cedo, desde a década de 20, pra vocês terem noção, aí na região em São Paulo, no interior de São Paulo. E eu vivi isso durante minha infância toda, acompanhando ele, indo, e isso me despertou uma paixão pela pecuária. Então isso já era uma grande vontade que eu tinha. Não escolhi a profissão, na época, eu falo que assim, eu tava indo para um meio de engenharia de produção, tentando prestar engenharia de produção, quase como erroneamente, porque era da moda. E um dia no cursinho eu falei, cara, tá errado essa minha escolha, velho. Eu preciso buscar aquilo que realmente me desperta, aquilo que eu quero fazer, que eu sou apaixonado em fazer. E me veio na mente, falei, cara, o que eu sou apaixonado, o que eu mais gosto de fazer é estar no sítio com meu avô. É ir lá, mexer com sal, mexer com gado, mexer com boi. Apaixonado no boi Nelore, na determinação. Então é isso que eu gostava. E aí eu falei, não, quer saber, eu vou fazer alguma coisa no meio, sabe? Vou fazer agronomia. E eu queria agronomia, e aí tinha esse detalhe ainda, né? Falei, putz, eu queria fazer agronomia na Exalc com a possibilidade de concentrar a minha vontade de fazer pecuária. Porque vários cursos de agronomia que a gente vê no Brasil, eles não teriam tanta concentração em pecuária. Pecuária acaba sendo só uma pincelada, né? Sim. Isso fez com que eu fosse escolher o lugar que eu quisesse, que eu queria fazer e a minha profissão. E aí, de uma forma bastante natural, logo no primeiro semestre eu já fui buscar estágio no departamento de zootecnia, porque era a minha vontade. Falei, não, eu quero estar aqui, mas eu quero estar voltado para a pecuária. Fiz meu estágio,
estágio no final de graduação, focado sempre nisso, trabalhei com manejo de pastagem na Exalc lá, né, com o professor Carlos Pedreira, por muitos anos. Eu fiquei 4 anos como estagiário lá, desde o segundo ano de faculdade eu já fui mexer com isso. E no final eu falei, cara, eu queria fazer mestrado. Então a área acadêmica parecia ser o próximo passo e eu decidi tocar isso na área acadêmica. Fiz o mestrado, mas no meio do mestrado eu comecei a ter a possibilidade de fazer consultoria para a Exalc Júnior, cara. Isso mudou minha vida, porque eu comecei a entrar com a Exalc Júnior em fazendas e começar a pensar o sistema de produção, começar a pensar a forma do que as coisas iam fazer, falar de manejo de pastagem que eu tinha estudado tanto na prática. E aí eu falei, putz, é isso que eu quero. Então, quando eu terminei o mestrado, eu falei, cara, vou trabalhar de consultoria. E aí comecei a mexer com consultoria, e de lá para cá a gente vem crescendo no meio, atuando, mas foi realmente, eu falo que se todo mundo falar, você tem que fazer aquilo que você é apaixonado, que você ama fazer, cara, eu consegui isso. Eu consegui fazer aquilo que já era minha paixão de infância, era o que eu gostava de fazer quando é meu tempo livre, e isso virou meu trabalho. Então eu falo, eu brinco todo dia, né? Eu trabalho fazendo o que eu gosto, então para mim é bem fácil e gostoso o dia a dia, apesar de tudo aquilo que a gente falou, né? Ficar longe de casa, né? Todo esse percurso do consultor aí que a gente tem que pagar o preço. Mas eu sou muito apaixonado por aquilo que eu faço, cara. É isso aí. É aquele negócio da economia que a gente chama de trade-off, né? A gente tem, vamos dizer assim, balancear tudo isso aí, né, cara? Mas é legal entender um pouco dessa paixão, né, pela pecuária, que vem de berço, obviamente, cara, mas essa descoberta, né, da consultoria é muito interessante, porque às vezes a gente tá indo num caminho e pinta alguma coisa e a hora que a gente percebe que, pô, beleza, o mestrado é importante também, né, pra gente pegar algumas questões teóricas e práticas e entendendo um pouquinho mais o método, né? Mas quando bate aquela coisa assim, pô, consultoria, né? Isso foi bem legal, né, cara? E pra você ter uma noção, eu passei pro doutorado, cara. Então, na opção, eu passei pro doutorado, teve lá um episódio de eu ter que fazer uma coisa de novo, porque prazo e tudo mais, mas eu passei pro doutorado, até o professor Sila, que eu vi que vocês já entrevistaram aqui, né? Sim. O professor Sila foi uma peça nessa história que eu passei, e aí eu tinha que entregar a minha dissertação, eu ia me matricular no doutorado direto, eu cheguei na sala do professor Sila, falei, professor, tal, e aí, como é que eu faço? Ele falou, Murilo, você vai ter que fazer a prova de novo. Aí eu falei, putz, sabe aquela história do sinal, né? Assim, cara, será que não é um sinal que eu... E eu já estava me inteirando dentro de fazendas e ainda pela Exalc Júnior naquele momento. Eu falei, rapaz, você quer saber de uma coisa? Eu vou, já que eu vou ter que fazer de novo pro doutorado, teoricamente, até foi uma coisa, eu falei assim, pô, você passou em segundo lugar, né, na época lá, dentro da classificação. Eu falei, então uma prova. Ele até falou assim, cara, faz a prova de novo. Para você fazer a prova de novo, eu tenho certeza que não vai ser problema. Eu falei, mas eu acho que é um sinal de que talvez não era esse o caminho que eu devia seguir. Sim. Porque eu tava indo pro caminho acadêmico, né, cara? Eu fiz mestrado, eu já ia direto pro doutorado. Esse era o meu planejamento. Aquele episódio, vamos dizer assim, foi assim, Murilo, peraí, cara, eu acho que não é aí o seu caminho, não. Acho que Deus olhou e falou, deixa eu pôr aqui. Você esqueceu por que você tá entrando? Deixa eu falar pra você de novo aqui, mostrar pra você. Legal. E aí, realmente, foi a hora que eu migrei, né? Que eu falei, cara, não, vou voltar aqui pra consultoria e fiquei focado nisso. E é interessante porque, assim, a gente tem a escola da Exalc é muito sobre a intensificação de pastagem, né? Muitos trabalhos foram feitos ali na Exalc voltadas para essa área de pastagens, né, cara? E ali é uma escola muito importante, né? Tanto é que muitos consultores, hoje em dia, nessa área, né? Muitos deles, se não estudaram na Exalc e fizeram mestrado lá, estudaram em outras universidades e fizeram mestrado lá, né, cara? E você já tá nessa labuta aí mais de 12 anos, né? Trabalhando com consultoria, depois que você saiu lá da academia, atendendo aí, eu imagino que diversos tipos de produtores, eu acho que até em regiões diferentes, né? Você trabalha, apesar de ter um foco aí um pouco no norte do estado, né, cara? Do estado de Mato Grosso. Mas eu queria saber, assim, do ponto de vista técnico, como que é o trabalho que vocês desenvolvem nas fazendas? Como é que é esse negócio, cara? A gente começou, Paulo, e aí eu comecei lá atrás focado em manejo de pastagem. Então a minha ideia era, eu vou falar de pasto. Era isso que eu me imaginava, bem categorizado em relação a isso. Com o passar dos anos, a gente foi observando que a pergunta era, por que eu implemento 2 intensificações, por exemplo, 2 postos rotacionados em fazendas diferentes e os resultados não são os mesmos, né? Quer dizer, eu estou usando a mesma tecnologia, dividindo pasto parecido com a mesma espécie, e aí o resultado é muito diferente. A gente começou a notar que isso
fazia parte de outras coisas. No passar do tempo, a gente começou a falar, o resultado disso ele depende de pessoas, processos e, assim, os produtos ou tecnologias que a gente está usando. Então, a gente ampliou um pouco o nosso leque ao passar do tempo, porque para garantir o resultado da intensificação, a gestão do sistema como um todo tem que fazer sentido. E isso foi a nossa mudança de chave. Então, falamos de manejo de pasto, é o nosso carro-chefe. A gente faz todos os nossos projetos até hoje, são baseados em intensificação de área de pastagem. Então, começa com manejo. Pra você ter noção, hoje a gente já está manejando mais de 70 mil hectares de pasto só na região norte do Mato Grosso, mas a gente tem hoje mais de quase 10 mil hectares intensificados já, que já estão piqueteados, adubados, com todo, colhendo aquilo todo do potencial que a gente precisa fazer. Só que para isso, a gente entendeu que todo o processo tinha que fazer sentido. Indicadores, né, medição, a gente tinha que ter toda essa questão. A Campo SA já nasceu lá atrás com o nome Campo SA, com o intuito de falar o campo virando empresa. Esse sempre foi o lema que quando a gente fundou isso lá em 2012. Então, quando eu comecei, eu falei, eu preciso levar um nível de profissionalização para o manejo de pasto. Eu preciso entender como é que eu faço isso, não de uma forma empírica, não de uma forma, fulano é bom e pronto. Eu tinha que tentar massificar isso. E esse era o desafio, porque eu preciso levar isso para diversas realidades, igual você falou. A gente já atendeu Oeste São Paulo, Minas, Triângulo Mineiro, já atendeu Mato Grosso do Sul, hoje muito focado na região norte do Mato Grosso, com um bioma amazônico totalmente diferente do que a gente via no Sudeste. E como é que eu falava com que a mesma tecnologia aplicada em regiões diferentes tinham que fazer esse resultado? Então era processos e produtos e pessoas que eu precisava treinar. Com o passar do tempo, a gente entendeu muito mais essa ligação com a base da fazenda. E aí, realmente, está muito ligado à equipe, né? Como gerenciar a equipe, como avançar, a cabeça dessa equipe, a cabeça da liderança. Isso foi com que a gente tivesse aí ajustado a maneira de trabalhar. Então, hoje nós trabalhamos com um sistema completo. Eu falo assim, a gente monta estratégico, tático e operacional e usa o manejo de pastagem como uma ferramenta para atingir nossos objetivos e usa a intensificação como uma ferramenta de acelerar os resultados. Então, essa tem sido a nossa dinâmica. Mas começa tudo dentro do estratégico da fazenda. Onde é que a gente quer alcançá-lo? Vamos pensar a longo prazo, vamos alcançar 10 anos. Então, o projeto ele tem que olhar lá na frente, né? A gente tem que olhar para isso. O que é um agravante, vamos pensar assim, que tanto para um resultado acelerado como para um atraso de resultado, a gente costuma dizer, é a cabeça das pessoas que estão envolvidas, desde a liderança até a equipe de base, né? Se eu tiver um cerqueiro que não tiver a cabeça apropriada, eu não conseguir mostrar para ele a necessidade, eu vou falar assim, como é que eu vou mexer com cerca elétrica se o cara que é o cerqueiro desacreditar da cerca elétrica? Ele provavelmente vai fazer uma cerca elétrica mal feita, né? Ele não vai se atentar aos detalhes e aí no resultado vai ser interferido por isso. Então a gente precisa mexer muito com pessoas dentro desse negócio. E eu falo que a gente mexia com agronomia, ou se a ideia era, vou mexer com boi, cara, isso caiu por terra, eu mexo com gente. Eles é que mexem com boi. Então, a gente aprendeu isso, né? A gente, apesar da paixão ser o boi, eu tive que aprender a me apaixonar por gestão de pessoas para que os bois pudessem realmente ter toda a condição de conseguir fazer o resultado. Essa foi a mudança de chave. O manejo de pastagem hoje pra gente é quase como manejar a mente das pessoas para que os pastos sejam bem manejados. Essa que tem que ser um pouco da ideia. Cara, e é muito interessante esse ponto, assim, cara, porque no fim das contas, vocês têm que saber de muita coisa, né? Se a gente fosse chegar numa fazenda e só fazer o manejo de pasto, seria uma coisa, né? Mas na hora que você se depara com essa complexidade, né, que é cada sistema de produção e as pessoas que estão ali envolvidas, no fim vocês têm que estudar um monte de coisa que não só manejo de pastagem, boi, qualquer coisa nesse sentido, né, cara? Só pra você ter uma noção, que eu falo assim, a gente chega num dia em que a gente vai discutir, ontem, vamos discutir nutrição do confinamento, estratégia de confinamento para aliviar pasto, sequestro para poder pensar lá no pasto depois, manejo do pasto, reforma de pasto, encanamento com água, precisa levar água encanada para dentro do sistema, nível de suplementação, mercado, que hora que vende, que hora que não vende, porque o mercado tá tal, então como é que eu deixo o boi pronto para aquele... Quer dizer, então para falar de manejo de pasto, porque esse era o erro que eu tinha lá no começo, eu entendia que eu tinha que falar de pasto, só que o pasto ele é muito interferido por todos ao redor, né? Beleza, eu tô aqui, tô com uma possibilidade de acertar o rotacionado, tá manejando, olha, aqui tem que sair em abril. Só que você chega, maio é o último dia, o último momento de pastejo aqui, depois tem que tirar os animais. Beleza, só que em maio, a arroba caiu, cara. O preço tá lá embaixo.
o cara não quer vender as novilhas, o cara não quer vender os boi, porque, nossa, Murilo, pelo amor de Deus, mês passado estava 260, hoje estão me falando de 235 boi aqui em casa. Como é que eu vou vender isso? Isso tudo muda, né? É dinâmico demais. Então, se você não tiver como ferramentas de se preparar para vários momentos, só o manejo não te acerta. É esse que é o ponto. Então, o que eu aprendi eu vou fazer o melhor manejo de pasto se eu tiver muita ferramenta ao meu redor. E várias delas é parte de suplementação, é manejo de água, possibilidade de divisão, é possibilidade de compra e venda, ter isso mais alinkado. E aí a gente acabou tendo que aprender muito mais coisa do que falar, vamos falar de altura de pastejo, que é nosso, de novo, né? É o que a gente mais entende que deveria ser feito de forma correta e o que a gente quer alcançar. Mas para isso eu preciso mexer em muita coisa, um monte de coisa em volta. Legal, cara. Dentro desse contexto, né, de vocês terem que entender todo o sistema de produção, né, pessoas e tal, vocês atendem diferentes tipos, né, de produtores. E eu queria entender também, cara, um pouquinho de como que é a rotina desse trabalho de vocês, né, e quais são os principais desafios, vamos dizer assim, que vocês encontram, cara, no dia a dia, né? Às vezes tem um produtor que ele é mais adepto à tecnologia, outros nem tanto. Às vezes o capataz, né, o gerente ali da fazenda já é meio avesso. Queria entender quais são esses desafios e qual a rotina, né, de vocês como consultores, assim. A gente entender aquilo que eu falo da mentalidade da equipe como um todo. Principalmente liderança. Porque geralmente o que acontece? O produtor busca a gente com a cabeça de que ele fala, eu vi no fulano lá o pasto que você está fazendo e eu quero fazer lá em casa. Então, teoricamente, esse cara teria uma cabeça aberta, já que veio até a gente procurando fazer um trabalho como esse. O que às vezes acontece, que eu falo, é que tem muita gente que procura ser o cara do piquetinho. A gente brinca assim, nós não somos uma empresa de piquetinho. Mas não é que a gente vai desenhar os piquetes para você vai fazer pronto, receita de bolo. Não existe isso. O que a gente entende é, eu preciso estar dentro do seu processo, para que o rotacionado, se você está entendendo como rotacionado, aquela ferramenta que você viu, é o que os seus olhos enxergaram que você gostou? Então aquilo funciona com a base em um monte de outras coisas. Se a gente for chegar na fazenda, nós vamos fazer com que tudo isso roda de um outro jeito. Então, geralmente o cara que chega até nós, ele quer o piquete, quer rotacionado, quer tudo isso bem feito. Aí a gente começa a mostrar para ele o quanto que o resto é importante, né? Resto entre aspas, porque o todo é importante para que o rotacionado funcione. E aí a gente vai para a fazenda. Chega na fazenda, cara, tem sim aquele cara, o gerente, eu lembro no começo, a primeira fazenda que eu atendi, o gerente estava na fazenda há 25 anos, cara, e eu estava com 26 anos de idade, e ele era gerente da fazenda há 25. Então, na hora que eu cheguei pro cara, eu falei assim, olha, vamos fazer isso, ele virou para mim e falou assim, Murilo, eu tô aqui há 25 anos, cara, você tinha um ano, você nem andava, cara, quando eu já estava falando de fazer, já fazia manejo de pasto, como é que você quer me ensinar a fazer manejo de pasto? E aí, para quebrar a barreira, eu comecei, olha, vamos fazer um pedaço pequeno, vamos fazer uma escolinha? Se der certo, legal. Se não der certo, cara, tá tudo bem, a gente para por aqui, você não precisa mudar muita coisa. Então a gente usa muito essa questão da escolinha. Então um projeto aqui que eu falo que ele é característico nessa escolinha, que é o seguinte, a gente começou a atender uma fazenda de 6.800 hectares de pasto e nós montamos um módulo de rotacionado de 24 hectares. Você fala, 24 hectares para fazer não é nada. 6.000. Só que foi a fazenda, a escolinha da fazenda, entendeu? O que aconteceu? A fazenda começou a fazer 24 hectares e aí dos 24 hectares eles tiraram a mentalidade para fazer todo o resto. Essa foi a mudança de chave, né? Como é que a gente fez isso? Poxa, a gente chegou lá, montou um pequeno módulo de rotacionado, esse módulo cresceu, eles aprenderam, viram o resultado. E aí a gente foi amplificando. Hoje, nessa mesma fazenda, nós já estamos lá com quase 500 hectares de área rotacionada, adubado, intensificado e tudo mais. Só que a escolinha primeiro de mentalidade foi algo bem pequeno, entendeu? Foi algo exatamente para fazer isso só girar, entendeu? Sim, sim. E esse é justamente o ponto, né, que a gente costuma dizer, né? Não tem nem como a gente intensificar tudo de uma vez só, né? Você tem que começar exatamente para entender como é que funciona aquele negócio, até pro pessoal da fazenda, porque muda um pouco a rotina de trabalho ali dentro. Né? E aí a gente não consegue, o operacional disso é complicado, né? A gente sabe que mudar o operacional de fazenda é algo difícil, porque você fala, você tá rodando 1.000 hectares de pasto lá, e aí a gente chegar e falar assim, agora vamos rodar tudo de uma vez, cara, realmente o resultado que vai ter é fracasso, não tem jeito, porque o operacional não roda desse jeito. Sim. Mas passar do tempo crescendo de uma forma gradual, começando numa área pequena para que você possa ter a possibilidade de essa área pequena levar você para um resultado maior,
Então, isso eu acho que tem feito. E aí, a nossa base, cara, é ganhar a equipe da fazenda. Isso é um outro ponto. A gente vai lá, realmente, às vezes tem que, vamos lá montar num cavalo, cara, vamos andar os pastos, vamos treinar, vamos montar na caçamba numa caminhonete com eles para ir olhar os pastos. Aí a gente tem que estar muito ligado, depois de uma estratégia bem feita, né, dentro do operacional com a equipe, treinar, ganhar a amizade deles, né? Que é isso que eu acho que é o negócio. A gente não pode ser visto como os consultores que chegam na fazenda e é o estrela que tá lá e pronto, chegou o estrelinha ali, tá passando lá na fazenda lá e ninguém conhece, ninguém cumprimenta, ninguém conversa. Provavelmente isso vai levar você a não ganhar a equipe não vai ter engajamento naquilo que você está fazendo. Fala, a gente precisa ter engajamento de todo mundo, porque quem faz o dia a dia não somos nós. Quem faz o dia a dia é o cara que tá em cima no lombo de uma mula, cara. E aquele cara sobe no lombo de uma mula às 6 horas da manhã e para almoçar às 11, monta de novo 1 hora e desce de lá às 5, 6 horas da tarde. Se esse cara não olhar para você e não entender que você tá ali para ajudar ele não vai te ajudar. Essa é a conversa. Sim. Então, o manejo de pasto, ele é feito pelo peão, pelo vaqueiro, pelo pessoal da equipe. E a gente precisa estar com eles nesse processo. Então, o que eu falo é assim, a gente aprendeu que tem nível estratégico para tratar com dono de fazenda, tem nível tático para tratar com gerente, mas eu tenho muito do nível operacional. A base é o nível operacional, eu tenho que estar com os caras que fazem isso. Se eu não tiver lá, se esses caras não me olharem no curral, Murilo, e aí, você tá bom? Cara, quer dizer, a gente não tem chance do negócio dar certo, sabe? Sim. Eles precisam olhar e falar, me identifico com essa pessoa, sabe? Isso ideia, tem sido um desafio, cara. E assim, tudo isso que você comentou, né, uma coisa bem comum assim entre os consultores, né? Quer dizer, você tem que ganhar confiança, ou seja, esse processo todo, ele não é um processo rápido, né, cara? Ele não é um processo assim que em poucas semanas ou em poucos dias você consegue fazer, é um trabalho meio que contínuo, né? E isso impossibilita vocês muitas vezes de abrir mais fazendas, né? É uma das dificuldades da escala, né? Quando você fala, quero escalar, cara, uma das dificuldades é isso. É você conseguir entender que como você tem que ter uma relação, né, com as pessoas, né, isso dentro do nosso trabalho, a escala, ela tem sido um pouco mais difícil nisso, porque você tem que ter gente que tem a capacidade de fazer isso. Você chegou a comentar comigo previamente, né, que vocês chegaram a ter, acho que 150 clientes, hoje estão com menos clientes, né, mas ainda assim é uma quantidade considerável, né, levando em consideração o que vocês estão fazendo, né. Como que você estruturou a empresa ao longo do tempo, a empresa, né, a Campo SA, para conseguir atender todos esses clientes, mas sempre com o mesmo nível, né? Que a gente entende que uma consultoria tem que atender com um nível de qualidade ótimo, né, cara? Como que você estruturou a empresa para atender assim? Eu falo que quando a gente atingiu 150 clientes, assim, de pequeno, grande porte, né? Boa parte era leiteiro, né? Pecuária de leite, mas quando a gente atingiu 150, eu falei, cara, eu tô pra ficar doido, né, como diz. Mas como é que a gente chegou nisso? E aí a gente entendeu alguns processos e hoje a gente tá com mais de 50 fazendas de corte, todas elas, e de tamanhos relativamente grandes, tá? Mas pra você entender o processo foi o seguinte, até 2017 eu entendia a consultoria como sendo um talento individual. Então era aquele cara, eu sou talentoso, então até aquele momento, na minha cabeça, eu teria que encontrar outras pessoas com talentos parecidos, que tivesse a possibilidade de fazer tudo isso para que isso desse certo. Essa era a minha ideia. A partir dali eu falei, cara, a Campo SA não pode se tornar um conjunto de consultores. Eu não queria um escritório que cada um tivesse o seu jeito de trabalhar e coisa. Eu queria isso dentro de uma outra forma. Para isso eu precisei entender como que eu ia, assim como eu falava na fazenda, que eu tinha que ter pessoas treinadas, capacitadas para fazer as coisas, os processos bem elaborados e os produtos ou as ferramentas ideais, tecnologias ideais para poder dar o resultado, na minha empresa também tinha que ser igual, não dava para ser diferente. E aí foi quando a gente começou a estruturar uma forma para que eu tivesse tanto seleção de pessoas, como também treinamento de pessoas e capacitação. E aí hoje a gente tem dentro disso a Universidade de Campo SA, que é responsável pelo treinamento interno, cria trilha, cria toda a parte de ferramenta, de conhecimento necessário para atingir os resultados que a gente está falando. Tá? Então eu capacito as pessoas dentro. A gente criou o departamento nosso de tecnologia, que foi quem começou a desenvolver as ferramentas para os consultores. Então, cara, a gente precisa, por exemplo, de uma planilha para calcular a silagem, uma planilha para a gente calcular dimensionamento de reservatório, dimensionamento de encanamento. Então, a gente começou a entender como padronizar a ferramenta para que essas pessoas pudessem ter no suporte. Cara, eu sou um consultor, eu vou abrir minha caixa de ferramenta e pegar
na minha caixa de ferramenta várias coisas ali, tá? Essa foi uma das coisas que a gente começou a pensar. E aí, a relação pessoal, a gente começou a entender que isso precisava ser feito através de uma transmissão da cultura. A mesma cultura que eu tenho, que a gente tinha de passado, quando a gente começou a crescer, precisa ser transmitida para todo mundo. Os técnicos envolvidos precisam ter a cultura que a Campo tem. Para isso, a gente começou a entender que todo projeto precisa ter mais de uma pessoa envolvida. E hoje a gente trabalha com coordenação, supervisão e o técnico do projeto. A supervisão, a gente brinca assim, cara, essa supervisão não tem o intuito de fiscalização, e sim a ideia de trazer a cultura para quem é o técnico e trazer uma nova visão, outro jeito de enxergar o projeto. Então a gente brinca, olha, é uma supervisão. Você até fala, ó, não é de fiscalizar, é de olhar para você com outro olhar, tá com você no projeto e te trazer uma inovação, uma maneira. E a cultura, a gente trouxe ela junto com, conseguindo, né, alavancar ela junto com o Lean. A gente tem bastante treinamento com o Lean Instituto, que é o sistema da Toyota, né, traduzido para quem conhece, mas que para a gente começou a olhar que para trazer essa cultura eu tinha que ter alguns mecanismos para fazer isso. Um deles é o que a gente faz toda segunda-feira. Então, o que eu falo? Olha, os nossos técnicos não trabalham, vamos dizer, o cara vai embora, fica 20 dias. Não, por quê? Porque toda segunda-feira esse cara tem que estar no escritório. A gente tem que ter reuniões de alinhamento, a gente vai ter conversas, a gente tem a descontração. Então, tem um momento de que a gente vai transmitir essa cultura, tá? Então, o que eu entendi foi isso, eu vou escalar o número de pessoas através disso. E a gente começou a criar um programa de talentos. Lá atrás, esse programa de talentos era buscar estagiários. A gente conseguiu, através de um projeto junto com o Instituto Centro de Vida e CV, e o projeto do REM, que foi nascido pelo REM, nós montamos o projeto Conectagro, que, para você ter uma noção, nos últimos 2 anos, a gente já passou pela empresa mais de 40 estagiários. E aí, nesse programa de estagiários, a gente tem a fase de treinamento, eles vão vivenciar um pouco do nosso trabalho, e ali a gente consegue começar pescar talentos, né? Falo, pô, esse cara aqui é um cara que realmente tem perfil pro negócio. Porque eu falo que muita gente até tem perfil para consultoria, mas nem sabe disso. Ou não vivenciou isso. Porque o mercado de vendas em si, ele tem sido um mercado mais atrativo. Então, às vezes o cara é mais técnico, é envolvido, ele podia até fazer uma consultoria da venda, e aí às vezes ele talvez pode ser mal utilizado, porque um cara, meta de pedido para você. E o cara sai com meta de pedido. Então, o nosso trabalho aqui é muito isso. Olha, eu preciso garimpar pessoas, eu preciso focar nos processos para que os processos sejam bem feitos, e aí eu preciso treinar esses caras, preciso ter matriz de capacitação, preciso focar na ferramenta que ele vai usar e entender como é que eu coloco para ele a tecnologia. Para você ter uma noção, a gente chegou a fazer uma plataforma de gestão nossa, para poder munir esse técnico de informação e munir ele de ferramentas, tá? Uhum. Cara, e é muito louco, porque assim, a gente vive num momento, não só no agro como um todo, né, cara, mas assim, nos serviços, né, essa falta de gente, né, não sei se você passa por isso também, né, ainda mais para morar num lugar distante, muitas vezes, né, quando a gente para analisar, é difícil também ter essa pessoa, porque assim, se a gente depende de gente para escalar e essas pessoas não existem, quer dizer, escalar se torna um desafio gigantesco, né, cara? E agora a internet, acho que a pandemia facilitou muita coisa, né? A gente começa a buscar cada vez mais a possibilidade de escalar sem ser presencial, né? Isso a gente imagina que, ou com menos presença, porque até isso, provavelmente eu não vou conseguir chegar no cheiro do pasto, vamos dizer assim, ir lá olhar e andar e pisar na terra pela online, mas eu vou conseguir trazer muita coisa para que as pessoas possam ajudar dentro de casa no online. Então a escala, ela tem sido realmente um desafio, né, pra gente. Mas pessoas, eu até falo assim, cara, eu acho que uma das coisas que a gente tem que entender da falta de pessoas é que talvez a gente precise olhar e falar assim, olha, falta aquela pessoa que tá pronta. Talvez até pessoas que existam. Essa dificuldade de morar longe, eu confesso que dentro da nossa equipe tem sido difícil trazer pessoas de longe. Porque as pessoas que estão aqui já tem uma certa facilidade. A gente fez uma parceria muito grande com as 3 universidades mais perto de nós aqui. O NEMAT, de Alta Floresta, o IFMT aqui de Alta Floresta e a UFMT de Sinop. Então, essas 3 universidades que entregam pessoas, né, que tem coisa lá, cara, a gente está de alguma forma dentro delas, com programa, com estágio, com laboratório, com situações. Então, a gente entendeu que eu vou pegar essas pessoas a partir do momento que ela já está, ainda não vivenciou o negócio, mas ela pode aprender a
vivenciar essa consultoria, esse manejo. E isso já é uma forma de escalar, né? Quer dizer, eu, ao invés de eu trabalhar com um estagiário que vem, eu estou trabalhando. Hoje, para você ter noção, a equipe que está ativa no estágio são 11 estagiários ativos. Legal. Então, tem um exército de pessoas aqui para poder filtrar. E isso leva, vamos dizer assim, muitos deles não vão ficar na Campus SA. Claro. Faz parte do jogo, né? Até porque você não vai para uma escala dessa. Mas quando ele vai para uma outra empresa, o que a gente entende é que ele leva o conhecimento que ele adquiriu aqui. Então, o cara fala de manejo de pastagem, a gente escala a possibilidade de manejo, talvez não diante da gente mesmo, né? Não pagando o boleto da campo, mas sim através de um outro cara que vivenciou o seu período aqui, ele foi para uma outra empresa, trabalha com semente, trabalha com nutrição, trabalha com um produto específico, mas que ele já olhou e falou, cara, eu tenho um conceito aqui daquilo que eu aprendi, né? E esse conceito que eu aprendi, a forma como ele pode repassar. Então isso eu acho que em relação a um propósito de intensificação, né, essa parte tem conseguido levar muita mudança de mente. O que fez com que a gente viu nos últimos anos, eu falo na nossa região aqui, é óbvio que a internet facilitou, pandemia, um monte de coisa assim, mas nos últimos anos a gente vê uma procura muito maior por pessoas buscando isso. Quando eu cheguei em 2014 em Alta Floresta, falava de adubar pasto, falava de piquete, de rotacionado, de remangas. Rapaz, esse cara tá louco. O mais comum você chegar em fazenda com 40, 50, né, hectares aí, às vezes até mais. Então isso é uma das coisas que eu falei, olha, com o passar dos anos, os resultados foram mostrando para muita gente. As pessoas vão cada vez mais eventos ou assistem cada vez mais eventos online e veem exemplos assim como o que a gente está fazendo aqui, muitos outros exemplos na região. Então isso ajuda, né, a disseminar essa vontade. E aí quanto mais pessoas estiverem falando de intensificação, mesmo que não seja alguém da Campus SA, mas alguém que por algum motivo já vivenciou um produto, já viu a gente, já viu um resultado, vende um outro produto, mas assiste uma fazenda que a gente também está lá, mas a gente vai ter um perfil de número de pessoas conversando sobre isso, né? Sim. E aí, eu acho que coisas como vocês estão fazendo, né, na internet aí, ajuda a gente a escalar essa bandeira, né? Levar isso de uma forma, vamos ser mais eficiente. Eu gosto muito do que o Ernesto fala, né? O Ernesto Kozer fala muito, cara, tem que ser vamos colher pasto, né? Colher bem. Então a gente tem que pensar nisso aí, como sendo ferramenta. Legal, cara, legal. E até pegando esse gancho, né, que você falou, pô, hoje a informação chega mais, né, pro produtor e muitos deles enxergam que de repente poderia ter um processo como esse dentro da própria propriedade dele, né? Só que tem muita gente ainda que não chega a essa informação, ou às vezes a pessoa não acredita, né? Enfim, tem vários perfis aí, cara. E a gente acredita que, assim, pelo que a gente ouve falar, né, das coisas que rodam aí, a pecuária, cada vez mais, ela precisa avançar, né? Não tanto do ponto de vista de produtividade, mas também de maneira competitiva. Afinal, nós estamos inseridos aí no mercado internacional, né, cara? Eu queria entender, assim, que, assim, a turma que tá aí com vocês, obviamente, eles enxergam isso hoje, né? E aqueles que te procuram, provavelmente aconteceu isso, né? O cara viu em algum lugar e você, pô, eu quero ter isso aqui em casa também, né? Mas ainda tem um monte de gente que a gente precisa trabalhar junto com eles para manter eles na atividade, né? Enfim, aumentar essa competitividade dele. Eu queria entender, cara, na sua visão, quais são os itens, assim, os fatores que impedem você, por exemplo, de levar esse conhecimento, essa experiência que você adquiriu ao longo dos anos, para que outros produtores possam prosperar iguais aos que vocês atendem aí, cara? O que te impede, assim? Quais são as barreiras que você enxerga, cara? Do ponto de vista do consultor. Paulo, eu vejo o seguinte, escalar é um desafio. Eu vivi isso na pele, né? Escalar é um desafio. A gente chegou com 150 fazendas aí sendo atendidas e a gente olhava, cara, como é desafio você rodar essa operação escalada presencialmente. Vamos pôr esse parênteses na história. Agora, ferramentas que facilitam a gente alcançar a fazenda sem estar presente, isso já ajuda a gente numa primeira mentalidade, sabe? O que eu vejo é isso. Eu gostaria... A gente até tem tentado, mas aí a gente divide o tempo entre estar lá pisando na bosta e tá gravando alguma coisa. Eu acho que para a gente poder escalar, a gente vai ter que usar cada vez mais ferramentas, muito mais internet. Uma coisa que a gente tem vivenciado é a expectativa nossa como manejador de pasto. Seria muito ligada a ferramentas que desse a tomada de decisão para a equipe, para ajudar isso na tomada de decisão, para que a gente não pudesse estar... Porque às vezes a gente fala assim, por que eu tenho que estar tão presencial?
Muitas vezes eu tenho que ir lá, mês a mês, olhar e falar, cara, ajusta esse manejo aqui, põe mais gado aqui, tira gado lá, tá. Então isso tem sido uma coisa que a gente tá mais presencial. É óbvio que se eu tiver uma ferramenta que possibilita, a gente até fala, né, o pessoal hoje começa a falar de manejo remoto, manejo por satélite, manejo por outras ferramentas, manejo de uma forma com drone, quer dizer, N coisas aí que as pessoas vêm testando e vêm falando. Mas a pecinha que tá lá tirando e colocando gado, ela precisa tomar a decisão. Então, a gente precisa, de alguma forma, escalar a nossa fala, a nossa maneira de tomar a decisão tá ligado a eles. Eu acho que esse é o grande gargalo. Por que a gente tem um gargalo físico hoje? Porque eu tenho que ir lá, olhar para o capim, falar com ele, mostrar para ele, olha, esse capim tá passado, esse capim tá baixo, esse capim tá legal. Então, eu preciso, de alguma forma, ele precisa ter o cara lá para orientar isso. Então, eu acho que eu vejo que nós vamos chegar num futuro, em algum momento, né, em que essa tomada de decisão vai ser facilitada muito por tecnologia. Então, isso a gente deve atingir. Tem suas dificuldades. A gente participou, por exemplo, aqui com a Universidade Federal de Goiás, estava montando um negócio via satélite, fazendo um trabalho. E qual que foi a dificuldade que a gente se depara? Cara, quando a gente começa a encontrar capim na avalha e o barba de bode numa área, você pega uma área formada de maçai com barba de bode. Vai ficar igual, vai falar para nós que é pasto, e que você está manejando errado. E você fala, não, mas não tem. Você pega o capim na valha, você fala, rapaz, você formou o capim na valha no meio de um pasto, você vai falar que é pasto. O satélite não vai diferenciar uma coisa da outra, a imagem não vai pegar. Então, isso ainda é uma dificuldade, porque a gente se deparou, né? A equipe veio, o pessoal fez um monte de referência na região norte aqui do Mato Grosso em termos de mostra de forragem, exatamente para calibrar modelo matemático e tudo mais. E uma das dificuldades que a gente se deparou foi essa. Falou assim, olha, legal, ele vai lá cortar, mas aí ele fala, mas esse pasto era para ser mombaça. Mas essa parte de mombaça tem uma mancha muito grande aqui, que é de capim na valha aqui, e esse aqui... Falou, mas na imagem dá quase igual. Eu falei, pois é, na imagem você não vai diferenciar. Você vai ser, de pegar o NDVI lá, isso aqui é folha, né? Quando é folha larga, eu acho que ele até fica mais fácil para poder a modelagem pegar. Mas quando você está falando de folha, a gente fala, né, do folha estreita dentro do capim, rapaz, isso tem sido o nosso desafio de controle em termos de herbicida, mas também tem sido desafio em relação a calibrar esses modelos remotos aí de manejo. Eu vejo que a internet tem sido uma ferramenta para a gente, como sendo uma forma de levar a informação, mas o que eu vejo, assim, o quanto dessa informação levada realmente causa resultado, que eu não sei se isso tem como ser medido. Por exemplo, 1.000 pessoas assistem um negócio, quantas dessas pessoas realmente vão pôr isso em prática? Essa tem sido a dificuldade. Então, a gente tem que escalar um número muito grande de pessoas para que um percentual realmente coloque em prática. Porque eu acredito que o conhecimento, assim, né, você pode ter informação. Eu vim aqui assistir, escutei vocês falando, escutei o tal, beleza. Isso eu tenho a informação. Transformar esse conhecimento eu preciso praticar. E aí, no praticar, que eu acho que é o maior desafio. É como é que eu pratico aquilo que eu tive de informação. Eu falo assim, a gente vai em evento, quando você vê produtor num evento, na palestra, vai na casa dele depois e vê se ele aplicou aquilo que ele assistiu na palestra. Às vezes o cara ouviu, viu, escutou, sabe que aquilo ia dar resultado, mas ele não sabe nem como fazer. E essa é a grande dificuldade. Saber o que fazer, eu falo assim, saber o que fazer, quase todo mundo que procura a gente já sabe, mas como fazer, não. Essa tem sido a dificuldade. Então, eu acredito que essa escala vem nesse sentido, de buscar uma ferramenta que faça isso como fazer, já leva informação para que mais pessoas queiram buscar profissionais de consultoria, queiram buscar, mesmo que seja alguém que está atendendo ele lá já com alguma venda de produto que possa auxiliar ele. Rapaz, eu vi um negócio aqui e tal. Como eu faço isso? Né? Como eu faço isso? Porque o que fazer, a grande maioria já tem. A gente vai nas fazendas, os caras falam, eu tenho isso, eu quero fazer aquilo, eu quero pôr coxa, eu quero fazer... Aí você fala, beleza, agora como eu faço, Murilo? Aí que vem o próximo passo. É isso aí. E aí a importância do consultor dentro desse processo todo aí, né? Porque, querendo ou não, vocês estão vendo várias realidades, vocês estão vivendo, né? Várias realidades. E quando um produtor tem isso... Porque, de fato, né, cara? Às vezes a gente mesmo compra curso online aqui, faz o curso inteiro e não muda nada, né? Então, se não tem um cara ali, às vezes, para te puxar pela mão, ainda mais num negócio super complexo como é um sistema de produção pecuário, né, cara? Tem que ter uma pessoa ali para te ajudar, para te puxar a mão, né? E a presença é esse negócio, né? O mesmo trade-off que nós falamos lá atrás, né? A sua presença lá te impede de estar em outros lugares, né? E então, mas a importância é, sem dúvida, você falou uma coisa muito legal aí, que a importância de ter uma pessoa ali para isso, cara, é muito, muito grande, né? E aí, a gente fez um evento recente, Paulo, no final de abril,
Nós rodamos com 100 produtores, com 100 pessoas, em 4 fazendas em 3 dias, cara. A rota da pecuária. Foi massa pra caramba o evento. Legal. E a gente rodou 4 sistemas que a gente mostrou, olha, todos eles estão falando de intensificação de pastagem. Mas cada um completamente diferente do outro. Porque o objetivo é outro, porque o sistema é outro, porque a equipe é outra, a velocidade é outra. A gente até apelidou, né? A gente falou assim, cara, teve um que a gente foi que são os velozes e furiosos da pecuária. Porque o que a gente tinha projetado no 4º ano foi feito no 2º, pra você ter noção. Então ele andou em 4 anos, ele andou em 2. A gente brincou lá, não, esse aqui são os velozes e furiosos da pecuária. Teve um, cara, que a gente falou assim, ó, aqui, meu amigo, é gestão de pessoas na veia. Os caras usavam, pra você ter noção lá, reunião de segunda-feira, sala de gestão, quer dizer, um nível de gestão de pessoas altíssimo. O outro escala, ó, tem uma fazenda que a gente colocou lá, pra você ter uma noção, a gente tem 30 quilômetros de cano para água, para poder reservar para bebedouro. A gente já enterrou 30 quilômetros. O objetivo é chegar em 50 quilômetros de água encanada dentro da fazenda. A gente já tem 2 reservatórios nessa fazenda, um com 5 milhões e meio de litros de água para armazenamento e outro com 2 milhões e meio. Quer dizer, aí lá a gente falou, olha, é possível fazer em grande escala. Essa é a ideia. E longo prazo. É um sistema de silvopastoril com integração lavoura-pecuária, com um sistema... Você falou, ó, aqui é pensar no longo prazo, moçada. Pensa longe. E o último, a gente falou assim, olha, aqui é o que a gente fala do capricho dá trabalho, mas dá resultado. A fazenda, um brinco, um sistema muito bem feito, muito caprichoso. E se você pega as lideranças, cada um deles exatamente mostra aquilo. O primeiro do Velozes e Furiosos da pecuária eram os caras muito trabalhadores. A equipe, o dono da fazenda é um cara que 4 horas da manhã tá montado na caminhonete para chegar, para ir para os pastos. Trabalhador, cara, é a velocidade que ele pôs. O segundo tem uma experiência de gestão de lá fora. Ele trabalhava com 450 pessoas de gestão. Então ele veio para dentro da fazenda, o negócio é uma evolução de gestão absurda. O terceiro, que a gente falou de longo prazo, é o cara que há 26 anos atrás começou a plantar teca para cortar agora. E aí você fala, pô, um cara desse, hoje ele já tem lá 2.000 hectares de teca plantado. Então você fala, o cara desse pensou no longo, olhou para longe. A pecuária dele não é diferente. E o último é um cara de referência de tecnologia em integração pecuária-floresta, em pecuária-lavoura. Você fala, cara, você vai na fazenda, a fazenda é um brinco. Produtividade sempre alta, tecnologia, sabe, envolvida. Quer dizer, são 4 níveis totalmente diferentes, projetos diferentes, forma de fazer manejo, cada um com o seu jeito, mas que na essência você precisa entender qual é a essência de cada projeto e falar, como é que eu levo intensificação para este cenário, não para o cenário do outro, para esse aqui. Como é que eu vou fazer o rotacionado dele? O rotacionado dele não é igual ao rotacionado do outro. Pode ter o mesmo número de pasto, pode ter a mesma divisão, mas não é igual, cara. Não é igual. Isso que eu falo que é a diferença da nossa presença, sabe? Que estar lá no sistema faz isso. Você consegue viver a pecuária que aquela fazenda vive e aplicar o que precisa ser aplicado para aquele resultado. Não para o vizinho, para o outro, ou escalar nesse sentido. Sim. Essa é a nossa principal dificuldade. É viver o negócio, sabe? Legal, cara. Muito bom. Pô, Murilo, legal demais, cara, conhecer um pouco mais dessa história. A gente se conhecia lá na Exalc, né? Depois a gente ficou longe aí um tempão e ver essa evolução sua aí também é super legal, cara. Então, quero agradecer demais a sua participação aqui nessa série especial do Canivete Cast, cara. Espero que quem esteja do outro lado tenha entendido, né, um pouco do seu trabalho e, obviamente, tente se espelhar aí um pouco também na sua atuação, né? Já tá um tempão aí longe, né? Lá na Alta Floresta, né, cara? Então, muito obrigado e parabéns aí pelo seu trabalho, cara. Cara, eu que agradeço demais a sua abertura pra gente poder mostrar um pouquinho do nosso trabalho, falar um pouco mais sobre isso e que a gente fica muito empolgado, a gente ama mesmo aquilo que faz, os resultados eu acho que são fantásticos e a gente gosta disso. E eu até brinco, eu falo, rapaz, eu tinha que aprender a fazer melhor isso, porque a gente faz muita coisa, mas acaba não conseguindo mostrar muito isso pro mundo, né, para as pessoas. Mas, cara, agradeço demais a sua possibilidade. Parabéns pelo trabalho, vocês estão de parabéns aí, eu pude acompanhar já alguns aqui, né, eu vi o Flávio Cortella, Sila falando, então, o Luciano, dando tempo já falando. Quer dizer, parabéns, vocês estão de parabéns pela iniciativa, pelo trabalho e pelo nome, porque o Canivete Cast, eu acho que ele vem realmente fazer aquilo que nós, como consultores, queremos fazer, né? Pensando na história do Moacir Corsa, falava Canivete Suíço, né? Isso. Então, o Canivete, exatamente, eu acho que pega tudo isso. A gente tem que juntar várias ferramentas numa única coisa para
para conseguir alcançar o resultado. Muito agradeço demais, espero poder vivenciar com vocês outras oportunidades, tá? E ficamos aqui em Alta Floresta hoje, mas quem sabe logo expandindo mais Mato Grosso afora. Com certeza, cara. E conta aí pra gente, Murilão, pra quem quiser seguir o seu trabalho aí, cara, como que a gente pode te encontrar? Bom, nós temos a Campo SA no Instagram, né, que vocês podem seguir lá, busca lá campo_s.a, e nós estamos hoje com um canal no YouTube que é o Pecuária Vertical. Então vocês podem buscar lá, a gente está fazendo alguns vídeos lá para mostrar para vocês. Uma série bem legal de vídeos, a gente já escolheu 23 temas sobre como fazer isso dentro da pecuária, principais temas dentro da intensificação e tudo mais. E nesses temas todos a gente está com uma série de vídeos. Então cada tema tem lá de 2 a 3 vídeos, e isso está sendo gravado já tem um tempo e está sendo lançado semanalmente. Então, para quem quiser acompanhar a gente, vai lá no Pecuária Vertical, o canal. Até, fazendo um merchan, já tem até a logo aqui, é o nosso selo de Pecuária Vertical acelerando resultados de fazenda, tá bom? Show de bola. Pode buscar a gente nessas redes sociais aí que vocês vão conseguir ver o nosso conteúdo e ver aquilo que a gente pode mostrar para vocês. Show de bola. E para você que ouviu esse episódio até agora, tenho certeza que você viu valor em tudo que a gente conversou aqui. Afinal, você tá aqui com a gente, aqui eu com o Murilo aqui até agora, né? Então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O podcast cresce na medida em que você participa junto com a gente dentro desse processo. Então, siga o Canivete Cast em seu agregador de podcast favorito e também ouça os episódios no Agro Resenha Podcast e no YouTube da Conex, né? O Murilo falou aí da logo aí, você vai ver se você for lá no YouTube. Então, isso aí. Siga a Conex nas redes sociais, só buscar lá por @ConexAgro, tudo junto, no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. E visite o site da Conex para ter mais informações aí sobre os processos, a tecnologia e tudo mais, tá certo? Murilão, obrigado de novo, cara, pelo seu tempo aí. E vamos pra cima aí, cara. Sempre fecho aqui os nossos episódios com uma frase de muita sabedoria. Sabe qual é, não? Opa, pode passar ela. Se chover, não precisa molhar a horta não, tá bom? Essa é a maior. Bom demais, cara. Valeu. Valeu, cara. Agora vai ser difícil chover, né, Prudência? Agora vai parar. Agora vai raliar. Agora nós vamos ter que molhar a horta, porque aqui a chuva já tá secando. Bom demais. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A.